Gente, eu tava aqui ouvindo música anos 90, né? Antes de começar o programa, e aí me veio a pergunta: o que vocês acham? Travessos ou Catinguelê? Olha, é uma pergunta muito difícil, Mari, mas eu acho que pelo critério música que fala o coração, é Travessos. Citando, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas vocês acham que a adesão de Heidegger ao nazismo, ela era circunstância política ou uma adesão interna de valores? Passo, Rita. Repasso. Roda a vinheta, galera. Será que a gente tem obrigação de ter opinião sobre tudo, de se posicionar? Leandro Carnal fez uma pergunta aqui na introdução, todo mundo passou e jogamos pra vinheta, entendeu? Então eu vou abrir o espaço aqui só para você explicar pra gente, porque aqui a gente não tem opinião sobre isso. A gente começa muito bem discutindo o seguinte: ninguém é obrigado a ter opinião sobre tudo, ninguém sabe tudo. É muito bom dizer que às vezes eu não posso me expressar, porque eu precisaria conhecer as circunstâncias da biografia de Heidegger, da Escola de Frankfurt e da posição dele na universidade diante da ascensão do nacionalsocialismo. Se eu não sei nada disso, a melhor coisa é ouvir alguém que sabe. Não é um demérito, eu não sei nada de física quântica. Aliás, a tabuada do 8... Não sabe nada de travessos? Nada de Nem travessos. gente. A tabuada do 8 já é uma dificuldade. Então, eu não preciso ter opinião sobre tudo. Agora, no tempo atual, eu acho que esse é o tema que nós temos que discutir muito. Por que as pessoas acham que ter uma rede social é passaporte para você ser uma pessoa universal no conhecimento? Até porque, né, a internet dá mais espaço para as pessoas compartilharem ideias, fazerem comentários, darem aquele like, né, o coraçãozinho, e também aproximam a gente de personalidades do mundo da música, do cinema, do esporte, da política. Só que com tudo isso vem também cobrança, crítica. Quando acontece alguma coisa, aquela figura pública, aquele artista que demora para divulgar um posicionamento, as pessoas já olham e falam: esse daí é isentão, não vai se posicionar. Existe essa cobrança. Gabi já foi muito cobrada sobre isso, inclusive eu já vi um meme maravilhoso, que é um meme que tem uma pessoa e outra correndo uma atrás da outra, e aí é assim, tipo, Gabi, opina sobre isso. Ela, todo dia é isso, gente. Socorro, socorro. Eu tenho muita cobrança. Eu acho que tem dois aspectos, dá para analisar de duas maneiras distintas. Uma primeira coisa é, as pessoas que acompanham o meu trabalho gostam dos meus posicionamentos, acham que eu sou uma pessoa razoável, coerente, então esperam para saber se eu tenho alguma posição sobre aquilo. Então, muitas vezes a cobrança vem: Gabi, você vai falar sobre esse assunto? Não é eu acho que você deve falar sobre esse assunto, é só eu quero, se por acaso você falar sobre isso, eu gostaria que você dissesse aqui para eu saber onde procurar, por exemplo, porque eu me interesso pela sua opinião. Mas tem um outro lado que é uma cobrança como se, por eu me posicionar sobre vários assuntos, e eu me posiciono sobre vários, eu devesse me posicionar sobre todos eles. Mas é a questão que o Karnal trouxe. O fato de eu saber algumas coisas sobre alguns assuntos não significa que eu sei tudo sobre todas as coisas. E eu faço muita questão de que, para eu me posicionar, eu tenha tido acesso a tudo que eu preciso, eu tenha tido tempo para ler aquilo que eu preciso para formar o meu posicionamento. E muitas vezes eu espero um tempo, o tempo que eu acho necessário para eu refletir sobre o assunto. Porque embora as redes sejam muito mais rápidas, né? A gente perdeu um pouco a paciência. O pensamento crítico, ele demora um pouco mais. A gente precisa refletir sobre as questões. Então, eu prefiro ter um posicionamento consistente, eu prefiro manter a minha coerência, ainda que eu demore um pouco mais para me posicionar. Então, acho que tem essas duas coisas, mas quando a cobrança é uma cobrança no sentido de que eu acho que você deve falar sobre tudo, no geral, a pessoa não quer só que você fale, mas ela quer que você fale o que ela quer escutar. Então, basicamente, ela gostaria de ver o posicionamento dela chancelado por você. E isso é muito complicado, porque é uma terceirização da nossa própria responsabilidade como atores políticos, entendeu? Se esse é o seu posicionamento, se você acha que esse posicionamento é o mais correto, e se você acha que o mundo demanda uma mudança, porque aquele assunto é relevante, então você precisa pensar em como você vai atuar e não terceirizar a sua responsabilidade. Você sabe muito bem que se você disser o que as pessoas concordam, você será a fada sensata. Se você disser o que elas não concordam, você é radical, histérica, você é comunista ou fascista. E esses rótulos, eles são uma maneira de dizer não que você é isento ou não, mas que você não assume o radicalismo que seja idêntico ao meu. E acho isso um grande problema. Pensar é sempre evitar rótulos. Pensar
é fugir de rótulos. É uma grande tentação, eu já caí nela, mas pensar é evitar rótulos. E a Gabi traz uma questão também que é o tempo da internet, e a internet tem uma dinâmica também que é, quando você publica um posicionamento, uma opinião, é quase como se você eternizasse aquilo, né, Rita? E as pessoas acreditam que se você postou aquilo há 5, 6 anos, você não pode mudar de ideia. Aquilo ali significa que é a sua posição. É uma dinâmica também diferente, né? Sim, é exatamente como você disse, as coisas elas ficam na internet. Então as pessoas elas acabam mudando as suas opiniões e elas acabam sendo cobradas por aquilo. Principalmente por as pessoas que acabam tendo muitos seguidores, elas ficam nessa obrigatoriedade de sempre dar uma opinião e muitas vezes elas não vão atrás dos dados, né? Que eu acho que é muito diferente isso, a gente falar de opinião e da forma como a gente pensa, analisa, né, os dados em si e aquilo que está relacionado, né, às coisas factuais. Então, de fato, a gente precisa ter uma grande responsabilidade, um cuidado pelo conhecimento e aquilo que a gente está falando, principalmente quando a gente tem muitos seguidores. Né? É porque mudar de opinião, eu mudo de opinião todos os dias. Ontem eu tinha uma opinião em relação a alguma coisa, hoje já é diferente, então é normal acontecer isso. É normal e mais do que isso, eu diria que é desejável. E aí o Karnal fala então dessa história de que as pessoas esperam que você encampe a posição delas, muitas vezes uma cartilha fixa e que isso tem a ver com o radicalismo das redes sociais. E se a gente pensar, quando a honestidade intelectual, que pressupõe mudança de posicionamento a partir de novos dados, por exemplo, acaba sendo vinculada com uma fidelidade intelectual, a gente vai se aproximando do pensamento dogmático, de um pensamento que é quase religioso. Então, nós temos essa cartilha é inquestionável e você não pode sair desse espaço. O que eu quero é que você incorpore e defenda todas essas visões como num bloco. E isso é o inverso do pensamento crítico, né? Eu vou lhe dar um exemplo muito concreto, por exemplo, de quando eu mudo de opinião. Às vezes porque eu refleti mais e às vezes porque eu emiti uma opinião com os dados da ocasião. Em dezembro de 2019, eu estava em um programa falando na televisão sobre o início da epidemia na China. E eu diminuí os riscos. Eu falei, tivemos epidemia de ebola ou ébola, tivemos epidemia de gripe suína, gripe aviária e houve mais escândalo do que antes. Os dados disseram que eu estava completamente errado, aquela opinião minha era infundada e eu felizmente mudei porque os dados mudaram. Não mudar quando os dados mudam, isso é insanidade. Exato. Então, emitir uma opinião baseada nos dados é uma maneira de eu estar atualizado, mas eles têm que mudar à medida que os dados mudam. Você dá opinião com a informação que você tem naquele momento, né? E na pandemia, em 2020, a gente viu as informações mudarem o tempo inteiro, né? Eu que sou jornalista, acompanhei desde o começo da pandemia, em março, aqui no Brasil, a gente tinha aquelas informações naquele momento. Em junho já era completamente diferente, a gente imaginou que duraria, sei lá, as pessoas falavam em 2, 3 meses. Até 2021 a gente está falando sobre isso. Então, as opiniões mudam, o mundo muda e é importante que isso aconteça. Vamos começar do começo porque eu adorei que os três já chegaram afiados, querendo falar. Mas tem sempre entrevista aqui no Tonight, tem sempre a sua participação também na nossa hashtag CNN Brasil Tonight, acompanhando a gente em todas as redes sociais. Por quê? Vamos começar então entendendo a diferença entre argumento e opinião. Quem responde essa pergunta pra gente é o advogado, professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Fundação Getúlio Vargas, Thiago Amparo. Olha só. Quando a gente tem uma opinião, ela pode ser uma visão sobre a realidade, uma interpretação a partir da realidade, mas que ela não necessariamente é construída de uma forma que seja encadeada logicamente, que tenha ali algumas premissas e conclusões, que ela possa, na verdade, ser um argumento que possa ser refinado e lapidado. Então, o argumento ele pressupõe que todas as partes envolvidas na discussão, elas têm uma visão compartilhada da realidade. Isso é muito importante, ou seja, que as pessoas entendam que elas podem discordar sobre determinados temas, mas que elas compartem da mesma realidade e elas partem da mesma realidade. Então, acho que isso é algo muito importante para a gente entender a diferença entre argumento e opinião. E o argumento também traz uma ideia de encadeamento, ou seja, de que você tem algumas premissas para chegar na sua conclusão e essas premissas podem ser divididas e podem ser pensadas e repensadas. Então, portanto, com o argumento, você consegue dialogar melhor do que simplesmente com a opinião que ela é intransigível e dificilmente ser modificada.
Excelente a opinião e o depoimento sobre os argumentos, e eu queria só complementar. Opinião em filosofia é doxa, ela pode ser ortodoxa, ou seja, correta ou reta, ela pode ser heterodoxa, mas ela é muito mais subjetiva, complementando o depoimento de Tiago. Agora, o argumento, ele pressupõe dados mais objetivos. Então, eu, Leandro, dando um exemplo muito raso, eu, Leandro, tenho opinião sobre, por exemplo, comida. Eu tenho opinião sobre Giló, mas eu tenho argumento sobre a Revolução Francesa. Giló é subjetivo. Eu gosto, por exemplo. Agora, a Revolução Francesa, eu vou ter que mostrar dados e se transformam em argumentos. É uma outra maneira de dizer o que foi tão bem explicado. A opinião é subjetiva sobre religião, opinião sobre gosto, opinião sobre estética. O argumento você demonstra fora de você que aquilo tem embasamento. Agora, se perguntar a opinião de Leandro Carnal sobre coentro... É uma opinião, ela é subjetiva, tem a ver com uma mutação genética. Eu identifico gosto de sabão, eu identifico cheiro de Maria fedida e, para mim, quando Satanás se aposta da salsa, vira coentro. Então é isso. Isso é uma opinião. Coentro, estamos juntos. Olha aí, opiniões. E aí, nesse caso, nem a Gabi nem eu estamos certos. Nós estamos expressando uma subjetividade, eu sujeito, Gabi sujeito. Agora, nós vamos discutir que, por exemplo, o coentro é bom para a limpeza de metais pesados. Aí eu vou ter que usar argumento. Alguns acham que sim. Coentro é um purificador de metais pesados no corpo. Aí eu vou precisar de dados, observação, grupo de observação. Aí é completamente diferente. E é curioso quando a gente fala, né, da questão subjetiva, porque eu vejo muitas vezes as pessoas pegando uma impressão delas sobre o mundo e querendo fazer uma transposição para universos maiores, como se a minha impressão fosse capaz de descrever o mundo todo como ele é, sem partir do pressuposto da existência de pessoas que vivem em situações absolutamente diferentes das minhas e que, portanto, observam o mundo de um ponto de vista absolutamente diferente. E isso vai conversar com aquilo que a gente falou muito no programa sobre lugar de fala, que a gente diz que a gente poderia também chamar de ponto de vista, que é porque é importante que nós tenhamos pessoas com vivências distintas para estabelecer um diálogo que tenha ali subjetividades diferentes contribuindo para o aprimoramento da discussão. E aí essa discussão, claro, vai ser desenvolvida a partir da análise da realidade, com método, com dados, para que a gente possa efetivamente formar um argumento e não só uma opinião. Uma questão muito importante que a Gabi tocou é que, se é individual, foi uma experiência minha, a tendência a ser apenas uma opinião. Me disse alguém, eu tive Covid e tomei cloroquina e me recuperei rapidamente. Perfeito, eu posso dizer o mesmo. Durante meu período de Covid, em outubro do ano passado, eu estudei latim e me recuperei muito rapidamente. Diz que bicada de ema também funciona. O latim é muito bom para coronavírus. Agora, isso é uma opinião. Para saber se isso é um argumento, eu tenho que pegar 100 mil pessoas que estudaram latim e o latim atuou, especialmente o nominativo e o genitivo atuaram sobre o vírus. Aí eu vou ter um argumento. Como isso não dá para demonstrar, é por opinião, uma experiência objetiva. E mais que isso, nós teríamos que ter nessa amostra de pessoas que estudaram latim, homens, mulheres, pessoas de idades diferentes, para que a gente pudesse avaliar, por exemplo, se o latim só funciona para homens na faixa de idade do Leandro, ou se eu, se também estudasse latim, seria beneficiada com a cura do coronavírus. Agora, a gente está falando o tempo inteiro sobre dados, buscar dados, informação, Rita, e quando a gente fala de rede social, de internet, as pessoas buscam, como a Gabi lembrou muito bem, a opinião do outro, de repente, para chancelar a opinião dela. Não seria o caso, então, de, em vez de procurar opinião, procurar dados, procurar informação? Porque a internet também é uma ferramenta para isso, né? Sim, inclusive, o ideal seria isso, né? Que as pessoas buscassem pesquisar para conseguir refletir e analisar criticamente, que sejam os dados que outras pessoas estão trazendo. Mas acho que o grande problema é que as pessoas, elas passaram a não ler, a não pesquisar muito e ficam muito dentro em redes sociais. Quando a gente fala de internet, é basicamente sinônimo de redes sociais, né? Grande parte do tempo que as pessoas utilizam da internet é dentro de redes sociais. E aí a opinião das outras pessoas, né, das pessoas que, né, são as seguidas, acaba sendo muito importante e aí muitas vezes acaba sendo crucial para determinar o que as pessoas acham e falam. Acho que outra coisa que é importante, né, para além do recorte
da data, né, do momento histórico que aquilo está sendo feito, também que essas pessoas elas têm realidades muito diferentes, né? Então é importante a gente conseguir analisar do que é realmente uma opinião e que tem os dados, né, subjetivos, mas daquilo que está acontecendo e que é factual. Isso que você falou é muito importante, que as pessoas leem pouco na internet. Inclusive, existem alguns estudos que eu já vi que as pessoas muitas vezes não passam do primeiro ou do segundo parágrafo de um texto. Muitas vezes leem, né, só o título, né? E podem cair naquele grande perigo do clickbait, não é verdade? Sempre. Aquele título sensacionalista. E eu posso falar como jornalista aqui, gente, vamos contribuir para o trabalho do amiguinho, entendeu? A pessoa escreveu, leia o texto inteiro para você entender o que de fato o texto está dizendo. Porque às vezes você lê só o título, tira ali a sua conclusão, sai espalhando essa conclusão de um jeito desenfreado e isso pode trazer consequências. Eu tenho essa experiência desde o Orkut. Agora vamos para as pessoas de pouco colágeno como eu. Eu tive Orkut. Eu também. Poxa vida. Eu sinto não ter descrito ali um testemunho, Karnal. Tinha comunidade de Leandro Karnal? Tinha vários, tinha fake também. E no Orkut, uma vez eu peguei um cartaz, porque o debate era que estávamos encaminhando para o fim do mundo maia. O fim do mundo maia. E eu fiz a seguinte reflexão. Peguei um cartaz de 2012, calendário maia, o mundo vai acabar. E eu disse embaixo, os maias não souberam quando eles iriam acabar, mas aparentemente sabiam quando nós iríamos acabar. A maior parte tomou o cartaz, a imagem. A imagem foi mais importante do que tudo. Então é isso. O que é gravura é superior a texto e texto, a chamada é superior ao texto. O primeiro parágrafo é único e diz um escritor sobre o que ele aprendeu na internet, o Sakamoto. Cuidado, a partir do segundo parágrafo entramos numa terra de ninguém. Mas sabe que isso tem a ver com a questão do tempo? Porque quando as pessoas se sentem pressionadas para opinar sobre assuntos complexos, difíceis, muito rapidamente... Que tempo que você tem de acessar os dados? Sabe, se o seu comprometimento com a República, se o seu comprometimento com a violação dos direitos das minorias vai ser julgado a partir do quão rapidamente você se manifesta sobre um assunto, você não tem tempo para efetivamente estudar, entender, formar a sua posição, porque só divulgar ou só absorver o posicionamento de outras pessoas, embora isso possa te ajudar a formar a sua convicção, mas só reproduzir na mentalidade de gramofone, que eu gosto tanto de usar, que está no prefácio do Orwell, a primeira edição de A Revolução dos Bichos, é, na verdade, perder a sua autonomia, não ter responsabilidade sobre a forma como você trata o mundo. E eu acho que aí todo mundo aqui, eu nas minhas opiniões, o Karnal nas redes dele, a Rita, você, mas todo mundo tem que pensar o quanto a gente colabora para isso. Eu sempre falo, quando sai uma decisão judicial de 140 páginas, estou puxando a sardinha para o meu lado, e aí de repente tem uma pessoa que comenta a decisão em 5 minutos, mas... Fora o Karnal, quem lê 150 páginas em 5 minutos? Realmente, gente. Bom, vamos continuar a nossa conversa aqui. Como você viu na nossa discussão, as figuras públicas muitas vezes sofrem essa pressão para se posicionar diante de alguma coisa que acontece. Mas será que uma pessoa, só por ser famosa, precisa dar opinião sobre tudo? A gente fez essa pergunta para uma pessoa que vocês quase não conhecem, né? Anitta, conhece? Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Eu não acho que nós temos a obrigação de se posicionar, principalmente porque eu não acho que se posicionar seja uma coisa que deve ser feita de qualquer maneira. Eu acho que para você se posicionar, você tem que estudar, você tem que procurar saber o que você está falando. Então, se posicionar só por pressão vai acabar fazendo com que você se posicione rápido demais. E talvez rápido demais não te dê tempo suficiente para entender exatamente do que você está falando e tomar as suas próprias conclusões. Talvez você esteja só repetindo o discurso de alguma outra pessoa. Então, eu não acho que ninguém tem que ter a obrigação de se posicionar, até porque você tem que ter um psicológico muito forte para lidar com as consequências e com os ataques que você recebe das pessoas que não concordam com a sua forma de pensamento. Então, eu acho que se posicionar é para quem realmente está preparado. Eu achei muito importante quando ela diz que quando você se posiciona, você tem que ter um psicológico muito forte. Entra dentro daquilo que a gente conversou no começo, né, Rita? Quando você coloca a sua posição ali, não tem como você tirar. A internet, ela eterniza isso. E isso gera consequências para o seu emocional mesmo. Com certeza. E acho que é interessante a gente pensar até na forma de evolução do como se compartilha as coisas, né? Se antes a gente tinha uma coisa mais focada no texto, que as pessoas tinham um certo cuidado na construção, hoje o vídeo é o que é mais compartilhado, né? E muitas vezes, na hora que a pessoa
tá gravando o vídeo, muita coisa acaba saindo e que em outro momento ela não falaria. Então, acho que também a forma como essa evolução do compartilhamento acontece, também é interessante a gente observar e como que as pessoas vão atrás mais do conteúdo daquilo que é em vídeo, né, do que as pessoas falam. E além disso, né, no vídeo é a cara da pessoa, né, a pessoa falando. Então, esses conteúdos, eles realmente ficam eternizados, fora os recortes que podem ser feitos, né. Então, realmente acaba sendo muito difícil, né? Porque é a pessoa ali falando. E muita coisa acaba acontecendo a partir desses recortes indevidos. Né? A Anitta, inclusive, é um exemplo extremamente corajoso, né? Porque em 2020 ela falou, eu não sei falar sobre política, e procurou Gabriela para isso. E as pessoas criticaram também muito, né? Então, olha que engraçado. Quando a gente decide fazer as lives sobre política e ela assume a ignorância dela em relação a alguns temas, aliás, ignorância que é partilhada por muitos e muitos brasileiros e brasileiras, as pessoas se ridicularizaram a postura dela. Então, tem mais uma questão. Não é só quando você dá uma opinião sobre um assunto que você corre o risco de ser atacado por um dos lados dessa nossa disputa extremamente polarizada. A nossa política tem estado muito polarizada já há algum tempo, e nas redes sociais, pela própria dinâmica das redes sociais e dos algoritmos, a gente tem uma polarização ainda mais significativa. A sua atuação dentro de um grupo, né, a psicologia social já nos mostra, tende a se polarizar. Então, você chega com uma opinião polarizada, a sua tendência é ir mais para o extremo. Mas tem uma violência também contra as pessoas que dizem eu não sei falar sobre esse assunto, porque compartilhar um trecho de vídeo ridicularizando uma pessoa que faz uma pergunta, eu tenho duas posições sobre esse comportamento. Além de ser extremamente improdutivo, porque a gente vai viver uma sociedade de fingimento, né, na qual a gente não pode dizer o que não sabe, eu acho que isso esconde a insegurança da pessoa que ridiculariza, porque eu sempre digo que a ridicularização, ela inviabiliza a dúvida. E se eu não sei responder a pergunta que me é feita, eu tendo a ridicularizar essa pergunta, porque aí o meu interlocutor não vai ter coragem de perguntar. Uma pessoa que se sente confortável para responder questionamentos, porque se sente confortável com o seu posicionamento e com o seu conhecimento sobre o assunto, é uma pessoa que encoraja a dúvida. Por isso que eu falo mais uma vez que foi muito corajoso o que a Anitta fez no meio da pandemia. Agora vamos conversar com você aí que segue a gente no Instagram, por quê? A gente fez uma pergunta lá para vocês. Será que vocês fazem uma pesquisa antes de se posicionar em relação a um tema? Vamos ver ali, ó. 91% das pessoas que responderam disseram que sim, que procuram ficar por dentro do assunto antes de dar uma opinião. 9% admitiram que não, ou seja, não costumam pesquisar um assunto antes de falar sobre ele. Achei. Tem uma coisa chamada viés na pesquisa, né? Que diz que a gente responde o que a gente acha que a gente tem que responder em alguns casos. Mas é que eu acho que ali pode ser verdadeiro. Eu procuro me informar, então eu vejo 2 posts e publico. Eu procuro me informar, 91%. Eu li 2 pessoas, eu vi uma chamada. Então eu dou uma cobradinha ali na Anitta e no Leandro Carnal rapidamente para ver se me ajuda. Já tenho opinião. Bom, gente, agora a gente vai discutir então essa noção de que todo mundo tem que ter um posicionamento sobre tudo. Só que é importante ter uma noção do assunto, né? Se informar antes de opinar. A gente tá vendo isso aqui hoje. Então a gente vai trazer uma provocação, um debate aqui para nossa bancada. Quem tiver por dentro e quiser opinar, pode opinar também na nossa hashtag CNN Brasil Tonight, mas ninguém é obrigado a isso, como a gente vem falando aqui. Agora eu quero saber aqui de vocês. Tema polêmico na bancada. Biscoito ou bolacha? Não tem um breaking news pra gente colocar, sei lá, pra trazer uma emoção? Mas eu já lancei a pergunta. Biscoito ou bolacha, Gabriela? Bolacha, a menos que seja biscoito de polvilho, que em qualquer lugar é biscoito. RT. Retweet na resposta da Gabi. Você? Eu dou uma resposta muito simples. A fusão de significado e significante em um termo. Achar que uma coisa só tem um nome é infantilidade linguística. A Julieta faz a pergunta no Shakespeare. Afinal, Romeu seria outra pessoa se ele não fosse da família Montecchio? A Rosa teria outro cheiro se não se chamasse Rosa? A Julieta sabia no século XVI o que algumas pessoas não sabem no XXI. Biscoito ou bolacha continua tendo o mesmo valor calórico. Então, uma infantilidade linguística. Eu mudei o meu RT pro do Karnal, tá? Você nem entendeu o que ele falou. Então, mas achei bonito, então eu mudei aqui, ó. Eu achei ótimo, não entendi direito, mas deve ser. Mudei. Vambora. Então, depende, né? Depende do que a gente está falando. Se aquilo tem recheio, se não tem, a forma como foi fabricado, enfim, vai depender, né? Se é biscoito ou bolacha,
que a gente Rita tá isentona, a Rita tá em A cima do divisão é muro. Ubatuba-Paraty. Saiu do Rio, O que passou a para gente São tá Paulo. querendo- A Rita, ela cai pra que lado? O que a gente está querendo mostrar aqui com essa brincadeira, digamos assim, é que você precisa sempre procurar um especialista para responder a uma pergunta, a uma dúvida que você tem para se posicionar. Então, a gente foi atrás de um especialista para comentar esse dilema. Olha só a resposta do professor de língua portuguesa, Sérgio Nogueira. Biscoito ou bolacha? Essa é boa. Bom, na minha infância gauchesca, eu comia bolachas. Mas quando vim para o Rio de Janeiro fazer o meu mestrado, aí eu descobri que aqui a minha bolacha era biscoito. Por sinal, não era biscoito, era biscoito. Né? Bom, até onde eu saiba, rigorosamente, biscoito e bolacha são sinônimos. É uma questão regional e tem a ver com a origem. Né? Biscoito vem do latim biscoctus, que quer dizer cozido 2 vezes. Isso para que pudesse durar mais. E a bolacha, que vem de bolo, né? Aí ela é também desidratada naquela época para que pudesse ser conservada. Era conhecida também como Nautilus paninis, quer dizer, pão da náutica, dos navios, né? Isso devido à sua duração. A verdade é que hoje em dia a diferença ficou meio regional. Né? O sul do país prefere uma bolachinha e outras regiões preferem um biscoitinho. Mas no fundo dá no mesmo. Desculpa, Gabi, Karnal e Rita, agora o meu RT foi pro professor Sérgio Nogueira. Eu assino embaixo ali do Mas que ele disse. você o que? Como é que a gente movimento classifica esse seu comportamento na cena? Acontece, Ela segue a última opinião, a mais recente. entendeu? Eu vou ali. É uma menina Vou com atualizada. todo mundo. No meu feed, eu dei RT em todo mundo. Eu posso fazer uma piada? Eu Pode. posso fazer uma piada. A Mari Palma é o centrão. Meu feed é só o RT em todo mundo aqui. Agora a gente vai fazer um intervalo no próximo bloco. Será que algumas opiniões podem, na verdade, estar só encobrindo pensamentos preconceituosos? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta. Hoje a gente está falando sobre uma questão que muita gente vem falando ultimamente. Será que a gente é obrigado a se posicionar, a ter opinião sobre tudo, a saber tudo? A gente já viu aqui no programa que um bom posicionamento ele é construído com argumentos estruturados, não com opinião. Uma opinião, inclusive, pode muitas vezes mascarar um preconceito, o que não é saudável em nenhum debate. A gente vai ouvir mais uma vez o professor de Direito Internacional e Direitos Humanos da FGV, o advogado Tiago Amparo. Olha só. Preconceito nada mais é do que uma percepção mental sobre uma determinada realidade. E, em geral, uma percepção limitada e falsa ou limitante, reducionista sobre a realidade. Então, quando eu falo, por exemplo, um determinado grupo racial, um grupo social, por sua orientação sexual, identidade de gênero, ou pessoas deficientes, etc., eu faço uma afirmação sobre essas pessoas que não tem base na realidade e que ela generalize a minha percepção sobre essas pessoas e a reduz a um determinado aspecto, e, às vezes, até de forma inconsciente, a gente expressa essa construção mental que leva, portanto, muitas vezes a estereótipos, que é de fato, essa visão que se tem de um determinado grupo em razão das suas características desse grupo. Então, preconceito é essa percepção que muitas vezes não consegue sobreviver a um debate, a um escrutínio, porque justamente ela não está estruturada numa lógica de premissas, conclusão, de um raciocínio lógico, mas ele está mais baseado naquela coisa do fígado, de a gente ter uma visão irracional e limitada de determinada realidade e que reduz toda uma complexidade a uma visão muito baseada mais no fígado do que no cérebro. Nossa, é perfeita a fala do Tiago, e eu diria que a gente tem que prestar atenção quando a gente se depara com a exposição de preconceitos dentro de um debate, porque muitas vezes a gente pode pensar, para justificar, né, a nossa formação, a nossa convicção sobre determinado assunto, que, não, tudo bem, mas essa é só a minha opinião, só que aquilo que a gente fala e os preconceitos que a gente propaga, eles têm impactos reais na vida das pessoas. Então a gente precisa ter responsabilidade, e não só a gente precisa ter responsabilidade, mas a gente pode ser responsável
responsabilizado, né? Porque a gente pode falar o que a gente quer com as limitações impostas pela lei. Então, não pode propagar discurso de ódio, não pode fazer uma fala racista, tem coisas que a lei não permite. E aí, enfim, se você desrespeitar o que a norma prevê, você poderá ser responsabilizado por isso. E aí, se você tá na internet, muitas vezes a gente vê as discussões aumentando, como a Gabi já falou uma vez, né? O ódio, ele engaja, né, Rita, nesse sentido. A gente já falou bastante disso, inclusive porque a gente tem que lembrar, principalmente quando se trata de redes sociais, não só redes sociais, mas também até canais de notícias, que o algoritmo ele acaba sendo definidor, e o algoritmo ele acaba sendo definido por quem está financiando aquilo, né? Então é o princípio que todo mundo fala do follow the money, né? Realmente a gente precisa entender que muitas vezes aquele assunto, né, que está fazendo um barulho maior é exatamente porque ele está gerando mais dinheiro para quem está financiando aquilo, né? Então, a gente precisa entender, né, o porquê disso, que tem muita publicidade envolvida em relação aos algoritmos, e entender que muitas vezes não é porque aquele assunto é o mais falado, que ele é o mais certo, que ele precisa ser o mais discutido. Eu acho que a gente pode problematizar essa constatação da Rita, que está correta, mas indo além no nexo, em como funciona o algoritmo, porque se eu tenho o dinheiro operando e a publicidade operando, eu tenho também o comportamento do consumidor como um direcionador da publicidade. Então, se o comportamento do consumidor é um comportamento que engaja mais com o ódio, é um comportamento que engaja mais com a agressividade, aí sim, quem financia a rede social vai ter a tendência de operar naquele sistema. Mas se nós, como consumidores, nos engajarmos mais com um conteúdo que é mais sereno, que é menos agressivo, e a tendência, então, porque o que a plataforma quer é que você fique mais tempo na plataforma, que você consuma mais, que você interaja mais. Então, a gente precisa entender também, só para a gente não deixar sempre a responsabilidade para terceiros. Eu acho que é importante a gente pensar, né, num aspecto mais amplo, mas trazer também a responsabilidade para a nossa atuação. Com o que a gente engaja? Qual é a mensagem que a gente passa para o algoritmo? Porque assim a gente vai conseguir mudar e pensar também, mudar a forma como ele opera. E pensar também em comportamentos inautênticos. A gente discutiu muito sobre regulamentação das redes sociais e aí a gente passou de uma discussão que ia para a responsabilidade das plataformas em relação ao conteúdo postado, como se fossem censores do mundo moderno ou pós-moderno. Estou com medo ali do canal, mas indo ali, líquido, mas aí indo ali também para a questão de muitos comportamentos inautênticos, e isso dá para regular, porque se você tem robôs operando nas redes sociais, vai parecer que um assunto tem mais relevância do que efetivamente ele tem, porque aquilo está sendo manipulado por uma máquina, enfim. E até responsabilidade não só na hora de consumir conteúdo, mas na hora de produzir também, e eu tenho a sensação, claro, dentro da minha bolha, com as pessoas que eu sigo, que as pessoas cada vez mais estão falando, olha, eu não sei falar sobre isso, mas esta pessoa que sabe. E encaminhando as pessoas para os especialistas dentro daqueles assuntos. Agora tem aquela pergunta, Karnal, por que a gente quer tanto saber a opinião de uma pessoa pública, mesmo que essa pessoa não seja especialista naquele assunto? Por que a gente tem esse desejo? Um dos recursos que nós temos para a nossa fraqueza é o viés da autoridade. Falar em nome da autoridade, citar a Bíblia, um especialista, fulano é formado na França, como se isso garantisse automaticamente que a sua opinião fosse a melhor possível, é de novo trazer uma subjetividade em que eu quero que o grupo reforce, esse é o viés da autoridade. Mas fulano é médico. Bom, nós sabemos que há excelentes médicos e há médicos não tão bons. Fulano é historiador. Isso também não significa absolutamente nada. Agora, eu escutei 10, 15 historiadores diferentes de boa formação, com opiniões sobre um tema, eu já posso começar a pensar. O nosso entrevistado, Tiago, trouxe à tona uma questão importante. O que é o preconceito? Primeiro, é uma posição não científica, porque ele é pré-experiência, pré-conceito. Segundo, é a subjetivação total. O único lugar do mundo que eu fui assaltado na rua, eu que dava aula no Rio de Janeiro há anos e moro em São Paulo há anos, não foi nem Rio de Janeiro nem São Paulo, foi Viena. E eu ainda tive que servir de intérprete no assalto, porque a Janice que estava comigo não sabia que o assaltante estava pedindo a bolsa dela. Eu tive que servir de intérprete no assalto. Então, Viena é muito perigosa. O Rio à vontade. Eu nunca fui assaltado no Rio, então no Rio eu posso andar à vontade. Ora, isso é a subjetivação e eu tenho que me basear em total
total busca de gráficos, dados, sociologização da experiência. Enquanto ela for só minha, ela tem validade para mim, apenas e exclusivamente para mim. Agora vamos lembrar de uma história aqui trazer para a nossa discussão. A jogadora de vôlei, a Carol Solberg, recebeu uma advertência depois de manifestar a opinião dela durante um jogo. Assim que ela recebeu a medalha de bronze do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no ano passado, ela fez críticas à política aqui do país. A Carol recorreu, foi absolvida dessa advertência logo depois. Ela acredita que é importante participar do debate público e aí a gente perguntou um pouco mais sobre isso para ela. Olha só. Bom, eu acho que é muito importante todo mundo participar dos debates sociais. Acho que é de extrema importância. Pessoas públicas têm um alcance muito maior e eu acho que elas têm a oportunidade de levar uma informação séria para um nível muito mais amplo. Acho que toda essa visibilidade, esse alcance vem com muita responsabilidade também, porque a partir do momento que você está falando para, de repente, crianças, jovens, você precisa ter muita consciência sobre o que você está falando. E eu acho muito bacana também quando eu vejo essas pessoas com vários seguidores, sabe, que tem esse alcance todo usando esse espaço para chamar atenção para questões tão importantes na sociedade, fazer a gente refletir sobre coisas que de repente não estavam passando pela nossa cabeça, né, no nosso dia a dia. Então acho que é muito bacana. E acredito também que é importante a gente respeitar as pessoas que não gostam de se envolver em assuntos polêmicos ou querem ficar nesse lugar de neutralidade. Apesar de eu ter as minhas críticas, mas eu acho que é importante respeitar essas pessoas que gostam de estar em cima do muro também. Eu acho que é muito importante, é uma conquista que a minha geração viu surgir, que é a liberdade de expressão. Se não ferir a lei, se não expressar incitação ao crime, se não for anônimo, tudo aquilo que são os limites da liberdade de expressão. Agora, problematizando, além de garantir o direito à liberdade de expressão, eu não quero que meu médico me diga, por exemplo, a opinião dele sobre religião ou política. Quando eu vou ao médico, eu quero que ele seja médico. Se ele é de esquerda ou de direita, é irrelevante para mim se ele é religioso ou não é religioso. Então, assim, a liberdade de expressão existe com os limites dados pela lei, mas quando eu busco um profissional, não é necessário que ele me diga sempre qual é o Deus que ele segue ou nenhum Deus. Então, vamos ter que pensar que liberdade de expressão não é obrigação de dizer a minha posição sempre, pelo contrário. É liberdade, né? É uma escolha. E aí, claro, eu gosto da fala da Carol quando ela diz, eu acho importante que as pessoas participem das discussões relevantes. Eu também acho. Muito importante. E acho importante que, para participar dessas discussões, as pessoas procurem se informar sobre os assuntos, formar os próprios posicionamentos com autonomia e independência, não só reproduzir aquilo que é popular dentro da bolha, porque senão a gente pode gerar um fenômeno que é, sabendo que o público espera um posicionamento, principalmente no nosso cenário extremamente polarizado, algumas pessoas encampam visões de maneira absolutamente acrítica, sem saber muito sobre aquele assunto, só para pegar bem. E fazem isso nas redes sociais sem que exista um trabalho concreto relacionado àquela pauta que a pessoa parece achar tão relevante. Então, a gente precisa pensar nisso também. O que tem de trabalho concreto? É importante falar nas redes sociais, eu costumo dizer que a gente tem a sensação de que as pessoas estão buscando, né, Karnal, um modelo de democracia antigo, de democracia direta. Eu fico com a sensação de que eu não tenho tanta certeza assim. Acho que direta até certo ponto. Se a gente dissesse ali que, de fato, vai ter um compromisso de decidir as questões da cidade de maneira concreta para todo mundo, eu não sei se as pessoas se engajariam. Aristóteles limitou isso a 25 mil pessoas. Quando você tem 12 milhões em São Paulo, vamos na Anhangabaú votar? Não, mas mais que isso, ainda que fosse possível, será? É só olhar o índice de abstenção das últimas eleições. Será que a gente quer mesmo participar ou a gente quer parecer que participa, porque são duas coisas muito diferentes. E quando a gente acaba pressionando as pessoas, mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, a Anitta, que é uma cantora, então pode se manifestar sobre assuntos políticos, mas não tem essa obrigação. E quando a gente pressiona como se fosse uma necessidade, a gente não pensa que a gente pode estar encorajando, por exemplo, um cantor que não entende nada sobre medicina a fazer propaganda de um remédio durante a pandemia.
E isso pode significar um risco para as pessoas. Então, obrigar as pessoas a se posicionar não vai surtir efeito só nas pessoas que têm uma posição que a gente considera uma boa posição sobre aqueles assuntos. É um efeito generalizado e pode produzir consequências perversas se a gente partir do pressuposto de que as pessoas não sabem sobre todos os assuntos, é normal não saber, e que elas vão se posicionar só para pegar bem. E isso pode ser muito ruim. Até porque é o que a gente mostrou aqui, né? A nossa discussão biscoito ou bolacha é uma discussão super leve, super tranquila. Agora, quando você fala de uma crise de saúde pública, do risco de vida das pessoas, aí é um problema muito maior. Agora, a gente está falando aqui sobre redes sociais, mas existem várias maneiras de se posicionar, né, Rita? A arte é uma maneira de se posicionar também? Com certeza, acho que os artistas, eles acabam falando muito, né, e não é por vídeo, né, a pessoa se expressando, não é por texto, mas eu acho que também tem uma coisa relacionada ao alcance, né, que a arte tem. Não é todo mundo que acaba se deixando emocionar ou se envolver por aqueles conteúdos, né, as pessoas, elas acabam, como a gente disse, se engajando mais naquilo que as toma, inclusive, fisiologicamente, né, os discursos de ódio, a propagação da fake news também, né, tem também um papel assim, que é muito parecido com isso. Então, acho que assim, lógico, a gente pode se expressar de outras formas, mas também as pessoas estão procurando, né, certos tipos de expressão. E eu acho que essa coisa de todo mundo ter que produzir, né, conteúdo, parecer que todo mundo tem que produzir, acaba sendo muito complicado, porque as pessoas acabam realmente falando, né, sem responsabilidade. A gente não precisa fazer parte do debate o tempo inteiro, até porque isso cansa demais. Bom, a gente também perguntou para os nossos seguidores, para vocês aí no Instagram, se dar um retweet, o RT, ou seja, compartilhar a publicação de outra pessoa no Twitter, por exemplo, pode ser considerado uma forma de opinar. Vamos ver. Para 84% das pessoas que responderam, um RT significa que você endossa sim o que está escrito ali numa publicação. 16% discordam, acreditam que compartilhar o post de alguém não é necessariamente uma forma de opinar. Eu até entrei na brincadeira aqui na história do biscoito ou bolacha justamente para trazer essa discussão. Sabe que tem gente no Twitter que coloca na bio, né? RT não é endosso. Já para pontuar. Eu já vi. E sabe que, conversando um pouco com uma fala do Karnal, ele dizendo que não adianta a gente pegar a opinião de um historiador, porque existem bons e maus historiadores, mas a gente precisa procurar vários profissionais. Acho que vale a pena a gente dizer também que a gente não vai ter tempo para fazer isso em todos os assuntos. E tudo bem. Eu sempre falo que é legal você testar, né, as suas fontes. É a mesma coisa que o guru, de vez em quando. Então, eu sigo o Leandro Karnal. E aí, o Leandro Karnal fala sobre um assunto. Eu busco outras fontes e falo, olha, aqui tem lealdade intelectual no posicionamento do canal, ele me conta sobre outras posições, achei bom. Passa um tempo, eu dou uma olhada de novo, faço um outro teste. E aí, eu vou criando laços de confiança com algumas personalidades. Não perco a minha autonomia completamente. Quando um assunto me interessar, eu escolho e falo, olha, sobre esse assunto eu quero me aprofundar um pouco mais. Isso é responsável. Eu sei que não dá tempo, porque é tanto assunto, e a gente fala, mas como é que eu vou olhar a pesquisa sobre tudo que eu tenho que falar, as decisões políticas que eu preciso entender se esse lado é melhor para mim ou não. Então, faça testes periódicos, só para não correr o risco que a pessoa te conduza para um caminho que não é necessariamente o seu. Então, claro, do mesmo jeito que a gente falou do guru, pode seguir, é legal. Eu tenho os meus influenciadores que eu sigo, que eu gosto, que eu acompanho, mas eu mantenho a minha autonomia, preservando aí a minha independência, sabe? Isso traz aquele outro problema que a gente já falou aqui, que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out, tipo, medo de você estar perdendo alguma coisa, porque são tantos assuntos, são tantos debates rolando que você fala, meu Deus, eu preciso entrar nesse aqui. Não, agora eu tô no outro. E aí hoje não dá tempo o mundo de vai você acabar se você não souber sobre aquilo, e amanhã aí... ninguém lembra. Exatamente. Agora, Rita, até o próprio Twitter, eu não me lembro, mas antigamente, se você fazia o retweet, você não tinha como escrever. Agora você consegue retweetar e escrever em cima do seu retweet, né? Então, a ferramenta também se adapta a isso, né? Sim, eu acho que está se percebendo, né, que é importante as pessoas escreverem. Tanto é que, assim, tem sempre o algoritmo, ele entende, né, aquele conteúdo que tem um texto maior, que se entende que não é simplesmente um Ctrl+C, um Ctrl+V, ou simplesmente compartilhar, isso daí acaba engajando mais. Então, a partir do momento que a gente também escreve em cima de outros conteúdos, o algoritmo faz com que
isso se dissemine mais. Então, isso faz com que as pessoas acabem se posicionando de certa forma, ou escrevendo mais? Sim. Então, precisa ter um pouco isso, né? As pessoas vão aprendendo também a lidar com o algoritmo e aí usando ele da forma como... Né? Bom, vamos trazer outro debate, então, para a nossa bancada? Vamos discutir o fim dos canudinhos plásticos. Porque, olha só, o material leva cerca de 400 anos para se decompor na natureza. O descarte irregular provoca o quê? Poluição no oceano, chega a asfixiar os animais marinhos que ingerem esse lixo por engano. Por isso, os ativistas ambientais começaram uma campanha, a gente vem acompanhando isso nos últimos anos, para banir os canudinhos e os copinhos de plástico no nosso dia a dia. Em 2019, isso virou lei para estabelecimentos comerciais de São Paulo. Mas as punições, como advertências e multas, só vão começar depois que a prefeitura regulamentar a medida. Só que isso foi adiado por tempo indeterminado. Então, a gente resolveu trazer essa discussão aqui. Todo mundo pode simplesmente falar, não sou capaz de opinar, não tenho opinião sobre isso, ou a gente pode opinar sobre isso. Olha, eu acho que é um debate importante sobre os canudinhos de plástico, mas eu diria que a gente, na verdade, precisa pensar em outras questões que talvez tenham mais impacto no nosso dia a dia. Por exemplo, as nossas embalagens, por exemplo, os nossos padrões de alimentação. Quando a gente vai discutir, de fato, a questão ambiental, eu acho que não seja importante falar sobre o canudinho, mas a discussão sobre o canudinho pode estar servindo aí para a gente esconder uma discussão mais profunda e mais incômoda. E vocês, querem se posicionar? Eu acho que o canudo é um princípio, concordo plenamente com a Gabriela. Por exemplo, nenhuma fralda descartável se decompôs ainda no planeta, não? E olha que nós estamos enchendo as fraldas desde a década de 60. Nenhuma se decompôs ainda no planeta. Os canudos podem ser substituídos por metal. Eles não são essenciais, causam dano. Logo, não há uma questão de opinião, uma questão de argumento. E depois, pense amplamente. Não é elegante ficar com um canudo em público. Não é elegante. E o som final que ele produz é muito ruim. Então, não há motivo para isso. É pouco, mas eu já estou na fase que pouco já é alguma coisa. Eu também queria dizer que ótimo, vamos aos pouquinhos, né? E essa campanha da Gabriela para legitimar a indústria de canudos de plástico, eu sou contra, né? Olha a discussão aqui, ó, caminhando para... Aí a Rita vai falar, ela é financiada por uma grande canudinhos de plástico. Bom, gente, a gente, claro, chamou um especialista também para responder isso, só que a gente vai ouvir esse especialista no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta. Antes do intervalo, a gente entrou aqui na bancada na discussão sobre o fim dos canudinhos plásticos. E como você vem acompanhando aqui ao longo do programa, a gente está trazendo essas discussões aqui como um serviço dentro do tema de hoje, que é, existe uma discussão, a gente procura um especialista para responder todas as nossas dúvidas e foi o que a gente fez também na história dos canudinhos plásticos. Vamos ouvir agora o professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing e especialista em sustentabilidade, Marcos Nakagawa. Olha só. Geralmente, esses produtos, como o copinho plástico, canudinho plástico, eles gastaram muita energia, muito plástico, muitos recursos naturais, como petróleo, água, enfim, vários insumos para serem usados uma vez só. Mais do que isso, depois que você utiliza, ele vai para um lixão, ele vai para algum lugar, se não for corretamente reciclado. No Brasil, os índices de reciclagem estão aumentando, mas ainda são muito poucos, tirando, obviamente, a latinha de alumínio. O jeito ideal é exatamente usar coisas mais duráveis, como por exemplo um canudinho de metal, um canudinho que dê para reutilizar várias vezes, lavando bem sempre, e também utilizando copinhos de plástico que você possa reutilizar, ou suas garrafinhas de água, exatamente para poder reutilizar. Aí você vai gerar menos resíduos para o planeta, vai gastar menos insumos do planeta e ter, quem sabe, aí uma vida mais sustentável. Interessante, né? Porque a gente ouviu uma fala muito boa de um especialista no assunto e a gente aqui já tinha se antecipado e emitido a nossa opinião, mas aí a gente discutiu muito. Será que não opinar sobre um tema quando você se sente confortável é necessariamente ruim? Eu quero perguntar para o Karnal. A minha sensação é que essa história do isentão
né? O adjetivo passou a ser utilizado para menosprezar, num sentido pejorativo, para classificar aquelas pessoas que, a meu ver, se distanciam dos extremos. Então, a moderação nessa época de redes e polarização passou a ser vista como algo ruim. Você sente isso também, Karnal? Sinto, já fui acusado disso várias vezes, e às vezes eu me sinto como um polonês em 1941, invadido pelos nazistas de um lado e os soviéticos de outro, mas qual dos lados é o melhor? Eu disse, nenhum dos dois, os dois estão errados. Ah, isentão. Eu tenho que optar por Stalin ou Hitler, senão eu sou isentão. Há questões que não pressupõem omissão, questões éticas. Por exemplo, eu não posso ter uma opinião isenta se envolve violência contra a mulher, se envolve racismo, não pode ser isenta a opinião. Mas nos outros campos, muitas vezes matizar, trazer mais argumentos, mostrar os contraditórios dos dois campos, antigamente chamava-se sabedoria. Hoje se chama isentão. Parece que apenas o slogan, voltando à Revolução dos Bichos, a Fazenda dos Animais que a Gabriela citou, parece só aquilo que os porcos usavam como slogans, funciona, né? E os slogans mudam, como também se mostra no 1984, de acordo com a conveniência dos que estão no poder, né? Agora, outro problema que a gente vem falando aqui é o problema das fake news, as notícias falsas, porque elas podem reforçar o que a gente já falou também, o discurso de ódio, que é uma forma de incitar um grupo social contra outro. E aí os dois lados se sentem ameaçados, com os ânimos exaltados. Nesse contexto, é muito difícil conversar, até mesmo revelar um posicionamento. Vamos ouvir mais uma vez o Thiago Amparo, que é advogado e professor da FGV, olha só. Tem pesquisas que mostram que notícias falsas têm mais chance de serem compartilhadas do que notícias verdadeiras, e muitas vezes um argumento ele é baseado não só no encadeamento teológico, nas premissas, na conclusão, mas muitas vezes ele leva também em consideração nuances, ele não necessariamente é 880, basta ver, por exemplo, todo o discurso xenófobo contra imigrantes. Em geral, quando você tem uma crise econômica, você culpa algum grupo social, justamente porque essa visão reducionista, limitada da realidade, isso promove uma política de nós contra eles. A forma de a gente reverter isso é justamente que a gente consiga não só apelar para a racionalidade, ou seja, para que a gente tenha argumentos estruturados logicamente, premissas, mas também é muito importante a gente compreender o papel das emoções. Então, tanto pela mobilização do argumento e da estrutura lógica, como também ter um espaço para uma política do afeto em imposição à política do inimigo, para uma política de fato que combata o discurso de ódio, incluindo também não só argumentos, mas também emoções dentro desses argumentos. Eu vou voltar aqui com o meu menos emoção e mais razão, né? A gente precisa tomar cuidado que nesse tempo de polarização, algumas notícias, e aí a forma de propagar uma notícia falsa é você se alicerçar em medos irracionais que são provocados quando a gente estabelece uma dinâmica de nós contra os outros, como se os outros fossem os inimigos. E aí, claro, eu sempre parto de uma generalização, de uma rotulação de quem é o outro e coloco todo mundo que não pensa exatamente como eu num mesmo balaio. Então, eu sempre digo que quando a gente olhar alguma coisa que mexe muito com o nosso irracional ali, a gente para um pouquinho, respira, traz o racional deliberadamente para o centro ali do nosso comportamento e tenta avaliar as coisas de uma maneira um pouquinho mais fria. A gente não precisa necessariamente seguir o tempo que a internet exige da gente, é só a gente respirar, criar o nosso próprio tempo e opinar, se posicionar se a gente quiser, quando a gente quiser. Agora, você que está aí acompanhando a gente, lembra sempre que a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. É só seguir a gente lá no @CNN Brasil Tonight. No Twitter o perfil é um pouquinho diferente, é o @CNNBR Tonight. Durante o programa, o que a gente faz, nossa querida equipe, eles vão colocando os QR Codes no cantinho da tela, aí você pega o teu celular, abre a câmera, aponta para o QR Code, você vai direto para uma das nossas páginas. Nessas páginas vocês podem deixar comentários que a gente vai ler aqui agora. A Márcia Bayer deixou lá no Facebook: quem não queria ter esse time na sua lista de amigos? Todos com muita sabedoria, simpatia e humor. Que bom ter vocês por perto em nossas noites. Um beijo, Márcia. No Instagram, o Evandro: programa de excelência com pautas pertinentes, sem pestanejar do início ao fim. Total engajamento de cada representante da mesa, seja qual for o tema. Nota-se o prazer e a alegria de cada um sentado à bancada. Amei. A gente tá sempre muito feliz. Muito. Né? Mesmo. Muito feliz mesmo. Paty Santos: como faço para sugerir uma série de temas para o programa? Uau, Paty, só mandar. Por favor. No Twitter, no Facebook e no Instagram, a gente está sempre de olho. E o Sérgio disse aqui, o Sérgio que sempre participa com a gente: meu sonho é poder organizar o closet da Gabi Prioli,
catalogar os livros do Leandro Carnal, setorizar as brusinhas e tênis da Mari. Meu querido, quando você está disponível? Eu fico um pouco aflita porque eu tenho medo dele se perder, nunca mais sair. Procura sim, Sérgio. Preservando a bota verde do Thiago, eu acho que o resto... A bota verde do Thiago. Mas tem a estante da Rita também, se A quiser, né, estante da Rita? Não, a Eu estante da organizaria Rita é as plantas impossível, por você não regimes chega hídricos. no livro, tem um boneco na frente, eu tô indignada. Eu organizaria as plantas da Rita por zonas de influência Eu climática. e o Carnal, a gente ficou aqui, ó. Exato. O que ele pode organizar na sua casa, Rita? Nossa, tudo. Então tá bom. Fica aí o convite, viu, Sérgio? Se você quiser, a gente tá aqui. É só você mandar uma mensagem ali, a gente combina direitinho, vai ficar tudo bem. Gente, é isso então. Não temos tempo pra mais nada hoje, a gente falou. Você ficou triste? Ah, Mas eu queria tanto me posicionar. Eu não queria vai mais dar uma mais posição. tempo. Não dá mais Então me tempo pra posiciono fazer isso. a favor do fim do programa. Ah, então tá bom. Então aí pode, tá Não, bom? vamos posicionar contra, porque eu sou assim. É assim que a gente encerra, então, esse programa que falou sobre a obrigação ou não da gente se posicionar, saber tudo, ter opinião sobre tudo o tempo inteiro. Obrigada a vocês que sempre ficam com a gente aqui até o fim da nossa conversa. A gente logo tá de volta. CNN é a maior do mundo, líder em independência.